Olá, galerinha do oitavo ano, 81, 82 e 83. É, a gente vai começar já está caminhando para a matéria do segundo bimestre. De novo, ninguém sabe quando essa pandemia vai terminar, então eu peço a vocês que façam os exercícios que eu passar. Eu coloco sempre na página da Venezuela, vou colocar aqui também, porque ninguém sabe como é que vai ser esse ano, mas é importante que a matéria seja dada, não é o ideal, volto a dizer, isso aqui está longe de ser o ideal, mas é o que a gente pode fazer com todo amor e carinho. Então, como eu passei para vocês, eu vou corrigir, eu sempre vou comentar, eu não gosto, eu sei que vocês têm a correção ali, da apostila acho que não, mas o material complementar eu sei que tem a correção, mas eu gosto sempre de comentar com vocês aqui, que eu acho que fica melhor. Então, eu passei para vocês a página 178, 179 e 182 da nossa apostila, que vocês receberam antes desse caos todo, né? Então, na página 178, ele está voltando a falar daquelas zonas climáticas. Então, o primeiro que ele fala, ó, complete, após a leitura do texto, complete os espaços das frases. Complete os espaços das frases, é isso. As zonas apresentam temperaturas sempre baixas. Nelas, os termômetros apontam números negativos. O que acontece? As zonas polares apresentam temperaturas baixas. Por quê? Porque a incidência dos raios solares é menor. B, a zona equatorial, aqui, tem predomínio de altas temperaturas, está situada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. A C, quanto mais próximo, perto estivermos dos polos, mais rigoroso será o inverno, pois menor será a intensidade dos raios solares. É o que eu acabei de falar, se você está mais próximo dos... Tá vendo? Se você é mais próximo dos polos, a intensidade da luz vai ser menor, por isso que nesses locais as temperaturas são sempre baixinhas. Bom, na página 179, ele está falando da diferença entre tempo e clima. Quando a gente fala em clima, a gente fala num período maior. Qual é o clima do Rio de Janeiro? Como que costuma ser a temperatura em relação à umidade do ar? Agora, você está falando de um espaço muito maior, uma característica daquele local. O clima no Rio de Janeiro é tal, o clima em São Paulo é tal. Até no clima do Rio de Janeiro, na região serrana, o clima é mais frio do que aqui. Mas quando a gente fala em tempo, a gente fala no espaço curtinho. Qual é a previsão do tempo para hoje? Então, cada dia vai mudar, porque você está falando num espaço curtinho de tempo, num espaço mais curto, né? Seria isso. Então, aí ele passa um exercício. Tá aqui, boletim do tempo, no dia 4/12/2019. Então, ele está falando daquele espaço curtinho ali. Que informação sobre o tempo estão apresentadas no boletim do tempo acima, em 4/12/2019, para a cidade do Rio de Janeiro? Que informações a gente tem aqui? A gente tem temperatura, velocidade e direção dos ventos, umidade do ar, tudo isso ele está falando neste quadrinho aqui. A probabilidade de chuva, isso sempre tem, a chance de chuva é tanto, isso sempre tem na previsão do tempo. Qual é a variação da temperatura prevista para o dia? Bom, você tem a mínima aí de 24 graus e a máxima de 27, então a variação é de 3 graus. Qual a previsão do tempo? O que ele diz aqui? Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Ainda fala da noite aqui. Ele está falando que a noite vai ser com muitas nuvens. Então, isso é a previsão do tempo. Agora, vamos olhar na página 182, ele fala de instrumentos para previsão do tempo. Então, ele mostra aí, tem a figurinha de cada um. Então, ele fala a biruta, ele indica a direção do vento. O termômetro, a gente indica média temperatura. Então, a gente tem toda a previsão do tempo, tem a mínima e a máxima para aquele dia. Barâmetro está falando sobre a pressão atmosférica. O higrômetro mede a umidade do ar. Anemômetro, a velocidade do vento. E pluviômetro, a quantidade de chuva. Então, todos esses instrumentos o pessoal da meteorologia usa para
fazer, né, para fazer a previsão do tempo, para dar a previsão do tempo para gente. Bom, aí ele diz aqui, que instrumento está relacionado às informações abaixo? Os ventos do furacão Dorian chegaram a atingir 280 km por hora. Bom, o que mede a velocidade do vento? É um instrumento chamado anemômetro. 2. O Rio de Janeiro registrou a máxima de 38 graus em Bangu. Ele está falando de temperatura. Quem mede isso é o termômetro. No centro, 3. No centro da cidade choveu 12 horas seguidas. Bom, quantidade de chuva. Quantidade de chuva é por um aparelhinho chamado pluviômetro. No alto do Everest, a pressão atmosférica é de 260 milímetros de mercúrio. Qual é o aparelhinho que mede a pressão atmosférica? É o barômetro. 5. Mário percebeu que naquele dia a umidade do ar estava baixa, cerca de 20%. Quem mede a umidade do ar é o higrômetro. 6. No aeroporto, o vento tinha hoje a direção de 90 graus leste. Quem mede a direção no vento é esse primeiro aparelhinho que está aí, que é a biruta. Bom, esses foram os exercícios da apostila. Mas eu passei também, esse material complementar, as páginas 11 e 13. Então, primeiro, a página 11, ele tá falando de uma estação do ano, que as árvores perdem as folhas, mudam de cor. Que estação do ano que isso acontece? Uma estação muito bonita, chamada outono. Qual é o movimento da Terra relacionado às estações do ano? Qual é o movimento, junto com a inclinação do eixo terrestre, claro, determina as estações do ano? É o movimento de translação. 3. O movimento de rotação é caracterizado pelo deslocamento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. O movimento de rotação é responsável pelos dias e noites. Apesar da grande velocidade atingida durante o movimento de rotação do oeste para leste, os habitantes da Terra não conseguem perceber. Por esse motivo, temos a impressão que o Sol está se deslocando. Aí ele fala, observe o Sol pela janela de sua casa e marque a sombra de um objeto iluminado por ele. Pode ser uma cadeira, um vaso ou qualquer objeto. Anote o horário. Cerca de 2 horas depois, observe se a iluminação do Sol continua no mesmo ponto. O que você observou? Bom, não precisa vocês fazerem esse experimento para observarem isso. O que vai acontecer é que a sombra vai mudar de lugar. Por quê? Pelo movimento da Terra. Pelo movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo. Pelo movimento de translação. Bom, a gente vai lá para a página 13. Que tem essa figurinha aqui. Eu comentei com vocês a diferença entre solstício e equinócio. Como a gente fala em equinócio, a gente fala que os dias e as noites têm a mesma duração. E solstício não, você pode ter um dia mais longo ou a noite mais longa. Quando você fala em solstício de verão, os dias são mais longos. Quando você fala em solstício de inverno, as noites são mais longas. Então, ele pede na 6 aqui. Em quais paralelos as setas indicam o início das estações? Solstício de verão. Solstício de verão está aí no Trópico de Capricórnio. Esse aqui. Solstício de verão. Eu tenho os dias com maior duração, vamos colocar assim. Equinócio sempre está ligado à linha do Equador, que aí as temperaturas, quando você tem a quantidade de luz maior aqui, você vai ter os dias e as noites com a mesma duração. Então, quando fala em equinócio, sempre está ligado à linha do Equador. Então, solstício de primavera, linha do Equador. Equinócio, de primavera, linha do Equador. Equinócio sempre vai estar relacionado à linha do Equador. Solstício de inverno. Solstício de inverno, aqui. Nesse caso, as noites vão ter maiores durações. Então, seria no Trópico de Câncer, aqui em cima. Equinócio de outono. Dias e noites com a mesma duração. Então, seria a linha do Equador de novo. Então, quando falo em solstício, eu tenho diferentes durações de dia
e noite. Quando a gente fala em equinócio, os dias e as noites têm a mesma duração. Bom, eu vou passar para vocês, eu vou deixar isso na página da Venezuela, mas de qualquer forma já adiantando. Eu queria que vocês fizessem, ainda nesse material complementar que vocês receberam aqui da semana passada, as páginas 23 e 24, que está relembrando aquela partezinha de energia. Desculpe, 22, 23 e 24. E vocês vão receber o material complementar dessa semana, que está falando sobre biomas. Aí eu queria que fizessem a página 11, 12 e 13. De qualquer forma, eu vou colocar isso no grupo da Venezuela, tá bom? Beijinhos, espero que todos estejam bem. Saudades!